Então, abra comigo aí, em Tiago 4:7. Uma palavra muito conhecida. Aleluia. Glória a Deus. Tiago 4:7. Amém? Quando você abrir, você dá um glória a Deus. Com a mesma alegria que nós iniciamos esse culto. Assim nós, aleluia, fique de pé, aleluia. Glória a Deus. E temos a palavra do Senhor. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem, diga enfrentem. O diabo e ele fugirá de você. Aleluia. Glória a Deus. Podem sentar. Vamos orar. Pai querido, muito obrigada por essa palavra, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor já preparou. Obrigada, Deus, por nossos corações. A dispensação da Tua palavra, do Teu amor, do Teu ensinar, Pai, nessa noite. Guarda nossa mente e nosso coração, Pai, para a glória do Teu nome. Amém. E aí, meus queridos, em algumas versões tem assim: submetam-se humildemente a Deus e resistam ao diabo. E o diabo fugirá de vocês. E a palavra para a comunidade proclamar nessa tarde vai ser uma palavra bem rápida, porque nós temos muitas emoções ainda. Mas a palavra que o Senhor ele trouxe nesses 5 anos ao meu coração foi resistência. E resistência, meus queridos, vamos lá, povo santo, todo mundo se conectar, todo mundo que está aí atrás, se conectar a essa palavra, aleluia. E quando nós trazemos para nós essa palavra tão usada no nosso cotidiano, resistência, né? Tão muito falada, trazida aos lábios das pessoas, mas talvez nós cristãos não tenhamos a usada da maneira correta. Quando nós falamos de resistência, resistência não tem a ver com orgulho, com a minha força, mas a resistência tem a ver a submissão, a minha dependência a Deus. E é isso que a comunidade evangélica, porque a gente está falando sobre esses 5 anos da bondade do Senhor, da graça derramada do Senhor sobre nossas vidas. E quando nós falamos de resistência, nós estamos falando de não ceder ao diabo. De não ceder às armadilhas que ele tem armado. O Senhor é muito claro em sua palavra quando diz assim: nesse mundo vós tereis aflições, porém tem bom ânimo, porque eu já venci o mundo. O Senhor ele traz, sim, um momento ou momentos de dificuldades na vivência nesse mundo. Porém, queridos, estando no Senhor, aleluia, isso é motivo para nos alegrarmos, é motivos para avançarmos. Lembremos que nós estamos num tempo de crescimento. 5 anos marcam um crescimento. É uma criança que já come, uma criança que já anda, é uma criança que já está praticamente alfabetizada. Aleluia, glória a Deus. Então, quando nós falamos de resistência no plano espiritual, nós estamos falando da força do braço de Deus sobre nossas vidas. Nós estamos falando que a força não vai ser uma quebra de braço entre mim e você, humano, mas entre nós e as forças do maligno. Efésios 6 diz que a luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra forças espirituais que rondam o mundo espiritual, gente. Então lembremos disso nas horas de dificuldades. A comunidade evangélica Proclamai, ela passou 5 anos de muitas alegrias, mas também tivemos dificuldades. Porém, houve uma palavra, nós fomos resistentes. Houve resistência, ou seja, nós não cedemos. A palavra que foi instituída, que foi trazida desde o início, antes mesmo de nascer a Proclamai, houve uma palavra que foi: o que vier já está pronto. Isso é resistência. Resistência é a palavra revelada. Ou seja, eu não vou ceder aquilo que aos meus olhos parece ser dificultoso, parece ser impossível. Mas o Senhor, Ele disse que ia fazer. E quando nós falamos de resistência, nós falamos da promessa que irá se cumprir. Aleluia. Então, meus queridos, a promessa não existe porque existiu uma... A palavra só existe, a promessa, porque existiu uma palavra geradora. E essa palavra
foi o que gerou a comunidade evangélica Proclamai. O que vier já está pronto. Ou seja, não há promessa sem a revelação da palavra. Nós existimos hoje, o corpo de Cristo aqui, porque houve uma palavra que trouxe vida. E que nós hoje, 5 anos, nós temos uma história extraordinária. Nós temos marcas no coração de muitos, não é, meninos? Não é, meninos? Nós temos marcas no coração de muitos, de vocês. E de tantos outros que passaram. Isso nasceu porque houve uma palavra de resistência. Não cedam. Nós não estamos aqui para ceder ao que o inferno ele quer nos empurrar. Nós estamos aqui para crer na palavra que foi revelada através do próprio Deus. Aleluia. Então, queridos, nesses 5 anos de comunidade evangélica Proclamai, 5 anos, a palavra revelada desdobrou a promessa do Senhor. Houve um desdobramento, porque o alicerce estava na palavra que foi revelada, na palavra que nos foi dada. E essa palavra, meus queridos, traz à memória o prazer do Senhor em nos conceber. E aí nós não podemos esquecer, porque diante disso, dessa promessa, desse desdobrar, nós seguimos obedecendo aos comandos dessa palavra. Submeta-se a Deus e resista ao diabo, e ele fugirá de você. E ele tem feito isso, ele tem fugido. Ele tem tentado, mas foi estabelecido o trono de Deus nesse lugar. Foi estabelecido o trono de Deus na sua vida através desse lugar. E contra Deus não há trevas que resistam. Aleluia. Vocês continuam ainda no fogo do Espírito? Eita Deus. Então, meus queridos, a pergunta é, quem é a comunidade Proclamai nesses 5 anos? Você já parou para pensar quem é? Quem é a comunidade Proclamai? Se alguém te perguntasse hoje, quem é a comunidade evangélica Proclamai? Você saberia responder? O Espírito Santo. Quando Deus me trouxe essa palavra, que foi do louvor da semana retrasada, passada, não sei. O Senhor trouxe resistência, isso tem tudo a ver com a palavra geradora. Mas quem é a comunidade evangélica Proclamai? É aquela que tem designado um papel fundamental e funcional na formação espiritual de pessoas. Sendo ela uma referência em cuidar. Se nós escutarmos, como nós escutamos no início, o hino que conta a história, antes mesmo de sermos o que somos no Senhor, a própria música da comunidade evangélica Proclamai, ela conta a nossa história, mesmo antes de existirmos. Uau, Deus, que é isso? Loucura não, gente. É promessa. É coragem. É resistência, pastora Érica. É resistência. E eu vou repetir. Não há trevas. Não há inferno. Não há demônio. Aleluia, Jesus. Que prevaleça contra a igreja de Cristo. Aleluia. Quem é a comunidade evangélica Proclamai? É aquela que anula estigmas religiosos, seletivos e preconceituosos, porque ela ama com excelência. Nós amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor, nós estamos aqui, porque nós fomos tocados pelo amor na excelência de Cristo. Adna, quando estava orando aqui pela pastora, Adna disse que ela seja o Jesus. Nós fomos trazidos para ser hoje o Jesus. Quando Jesus diz assim, ide e proclame. O Senhor diz assim, seja eu lá. Seja eu lá em Garaçu, seja eu lá no seu trabalho, seja eu na sua casa. Quem é a comunidade evangélica Proclamai? Ela é resistência. A comunidade evangélica Proclamai, ela tem um coração ensinável. E esse coração, ele nos ensinou a servir. Um coração ensinável não é aquele que é prepotente, que é o tal, na nossa linguagem, mas é aquele que aprendeu a servir com amor, porque entendeu que cristianismo é, sobretudo, serviço.
Nós falamos aqui de consagração. Não há coração ensinável, o coração que quer aprender a servir. Não há como nós falarmos de cristianismo sem entender que Jesus Cristo foi aquele que nos serviu e se entregou a serviço de nós, por amor a nós. Esse é o desdobramento da promessa, o serviço por amor a quem nos amou primeiro. Aleluia! Quem é a comunidade evangélica Proclamai? É aquela que apresenta a você o conhecimento da verdade. Favorece a você uma identidade firme. Porque sabendo quem somos e quem nosso inimigo é, nós entendemos que pessoas são nosso alvo de amar. Não são os nossos alvos de destruição. O conhecimento, ele nos leva à verdade. Então, a partir desse conhecimento da verdade, eu firmo a minha identidade no que eu sou, conhecendo quem é contra mim. E aí o meu alvo não serão pessoas, minha gente. A minha visão, ela é ampliada, porque eu vou olhar através das pessoas. Eu não vou olhar fulano porque fulano é mau, mas eu vou entender que fulano não está bem, que possivelmente fulano não teve um passado legal, e ele não é culpado pelo que hoje ele é, mas ele é convidado a transformar a sua vida. Isso é amor. Isso é comunidade evangélica Proclamai. Quem é a comunidade evangélica Proclamai? Aleluia! Então, meus queridos, eu podia passar aqui a tarde inteira falando, porque para ser comunidade evangélica Proclamai, precisa estar para a comunidade evangélica Proclamai. Com uma comunidade terapêutica. Eu aprendi isso lá com a pastora Érica, com toda a equipe. Nós precisamos ser corpo, ele é reunido, há uma junção no corpo de Cristo. Não somos igreja se estivermos separados. Como podemos ser amados se estamos dispersos? O Senhor, ele nos chama a um ajuntamento. Ao ajuntamento do seu corpo. Nós fomos gerados para adorar a Deus no coletivo, juntos, unidos. Nós somos a unidade de Cristo. Essa é a igreja do Senhor. Essa é a comunidade evangélica Proclamai. Amém, povo santo? E como eu disse no início, meus queridos, todas as nossas batalhas, quando nós trazemos a resistência como palavra, um resumo durante desses cinco anos, nós travamos muitas batalhas. Nós estivemos juntos 5 anos, unidos, comia junto, bebia junto, saía junto, ia para a casa do outro, abria a geladeira do outro. Isso é ser igreja. Isso é ser comunidade evangélica Proclamai. Mas isso não quer dizer que nós não tivemos batalhas, muitas batalhas. E nós estamos aqui hoje, nos alegrando, porque nós vencemos essas batalhas. Acabou? Não. Mas 5 anos de crescimento, nos dá uma firmeza para continuar a batalha. Para não desanimarmos. Pelo contrário, é um fôlego que nós estamos tomando para seguir adiante. O Senhor, ele faz isso. Ele diz em sua palavra, encoraja-os, anima-os. Seja valente, seja corajoso, mas não desista. Não desista de quem o Senhor tornou você. Não desista daquilo que o Senhor falou a seu respeito. Quando nós desistimos disso, nós desistimos da promessa que o Senhor instituiu a minha vida e a sua vida. Que o Senhor trouxe. Há uma promessa abaixo dessa cobertura. O que vier já está pronto. Aleluia. E aí, meus queridos, todas as nossas batalhas dessa comunidade são vencidas na força do Espírito, não do braço. Pois quem luta conosco nunca perdeu uma só batalha. Isso é resistência. É não ceder às situações, porque as situações elas são passageiras. O Senhor, ele diz, pense naquilo, traga. O Senhor, ele tem pensamentos de paz ao seu respeito.
Nós devemos pensar com a mente de Cristo. E Jesus, ele não pensava nele como um perdedor. O Senhor tinha promessa, Deus, ele tinha promessa para Jesus. Sentar-se à direita do Pai. E aí foi tudo preparado para que nós alcançássemos essa promessa. De estarmos sentados, estarmos nas regiões celestiais, de esmagarmos cobras e serpentes. E por quê? Nós vamos baixar a nossa cabeça. O que você construiu nesses 5 anos? O que você construiu nesses 5 anos? Tem favorecido a você mesmo? Tem favorecido aos outros? Você tem se visto o espelho de Cristo? Você tem se visto vivendo o cristianismo puro? Jesus, ele nos dá mais 5, 30, 50, 100 anos para a gente desdobrar, para a gente aperfeiçoar tudo isso. Mas não esqueçam, comunidade evangélica proclamai é resistência. Comunidade evangélica proclamai é submissão, é dependência de um Deus que tudo fez. Quando a gente olha para a nossa vida, eu mesmo sempre faço isso. Eu olho lá para trás, 5 anos quem eu era, meu Deus. Eu não paro de pensar. E eu sou muito grata a Deus. Porque hoje eu tenho uma família que me ensinou. Temos sim a nossa mãe espiritual, porque tudo começou dela. Tudo partiu dela, ela deu pontapé. Para que nós hoje tivéssemos uma mudança na nossa vida. E muito mais. Ela abriu portas. Nós entramos nessas portas para modificar a casa, se nós quisermos. Então, eu convido você, nessa tarde, a se alegrar sim. Para você trazer à memória, lembrar para não esquecer, como a gente fez na ceia. Lembrar para não esquecer, lembrar sim dos momentos bons, mas sobretudo dos degraus que nós subimos diante dos momentos difíceis. E quantos degraus ainda nos esperam? Até que Jesus volte. Aleluia. Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor. A gente não pode esquecer, 5 anos de gratidão. O ano está terminando, mas o crescimento, a palavra de crescimento, ela permanece. Foi declarado uma palavra profética para o ano de 2021 na comunidade evangélica Proclamai. E esse ano foi o ano do crescimento. Crescimento esse que permanecerá. Só foi o pontapé. O Senhor revelou à pastora Érica essa palavra para dar o pontapé inicial a cada casa estabelecida aqui. A continuidade, meus queridos, seremos nós que daremos. Faça a sua casa crescer. Amém?